Olá, bem-vindo ao Encontro Notável com Eunice Espínola. Hoje, mais notáveis para vocês. Estamos com a presença do gestor de negócios e desenvolvedor de tecnologias de aplicações e produção de gases, com 27 anos de vivência na área, engenheiro mecânico e especialista em administração e marketing, com uma ampla variedade de aplicações comerciais, interesse especial no desenvolvimento de projetos e instalações de gases em docência e consultoria empresarial, envolvendo marketing e administração, auditoria e treinamento. Estou falando do governador eleito do ano de 2014 e 2015, do Distrito 4550, do Rotary Internacional, o Rotary Clube Salvador Aratu, Dr. Danilo Santos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Eunice, junto aos ouvintes aqui, o pessoal que está assistindo do portal Jorge Guedes. É uma satisfação muito grande. A satisfação é nossa. E hoje vai sofrer um bombardeio, certo? Para explicar para a gente todo o que é o Rotary, como funciona, enfim. A curiosidade é muita. Tá certo, estamos juntos. Estamos aqui para isso. Também com a presença da mestrada, especializada e graduada em administração, graduada em artes plásticas, especialista em estratégias e terceiro setor, responsabilidade sociocultural, MBA em gestão cultural. 27 anos de experiência na implantação e gestão da rede Unipaz, hoje presidente da Associação Unipaz na Bahia, coordenadora nacional do programa Gente que Faz a Paz, doutorando da Unifax, Cultura da Paz Política Pública e presidente do Rotary Clube Bahia de Todos os Santos, doutora Virgínia Garcês. Seja bem-vinda, doutora Virgínia. Obrigada pelo esse convite do portal Jorge Guedes. Tenho uma honra de participar com minha experiência de vida e quero focar em vocês que a grande missão da vida é a gente abraçar uma causa, né? E desde meus 14 anos eu abracei algumas causas importantes para fazer de um Brasil mais pacífico e mais justo. Maravilha. E essas causas abraçadas é que faz o homem cada vez melhor, né? Também com a presença de Ricardo Serravalli, o nosso atleta da superação. Hein, Ricardo? Seja bem-vindo mais uma vez. A casa é sua, você sabe. E estamos aqui prontos para esse bate-papo de hoje, começando pelo Dr. Danilo. Dr. Danilo, o que é um Rotary Club? Mate a minha curiosidade. Muita curiosidade, né? Você estava super curiosa, me perguntando antes como é que faz para entrar em Rotary, como é Rotary, o que é o Rotary, né? A curiosidade é são várias perguntas. Normalmente as pessoas identificam Rotary com aqueles marcos que tem na entrada das cidades, né? Tem sempre um marco rotário que nós construímos, pois o Rotary está em todo mundo, né? O Rotary ele está presente em 219 países. É uma organização, eu diria que para você que em termos de rede social estruturada e organizada, é a maior rede social do mundo, né? São quase 1.300.000 pessoas reunidas com o ideal de servir, né? O Rotary ele se estrutura em clubes, em grupos, né? Esses grupos têm um compromisso de fazer uma reunião semanal, pode ser um almoço, pode ser um jantar, um café da manhã, pode ser uma reunião virtual, né? Também? Nós lançamos também. Virtual já entrou na minha área, né? Lançamos no mundo, dentro da modernização, o E-Clube, né? Pode ser uma reunião sem café, sem almoço, sem jantar, pode ser também uma reunião na casa de amigos, ou numa escola, ou numa universidade. Mas é importante ter uma reunião semanal unindo líderes em suas diversas profissões. O Rotary, ele, como você me perguntou antes, como é que entra no Rotary? O Rotary faz reuniões abertas, ele tem um portal, o portal é o rotary.org,
que você pode, dentro dos 219 países, identificar uma reunião numa cidade onde você está, que hora, que local se faz a reunião, e lá tem o contato, o telefone, e você demonstrar interesse de ir a uma reunião e conhecer o grupo que está ali reunido e qual é o foco daquele grupo, qual é a proposta daquele grupo, de que forma eles identificaram a possibilidade de ajudar a comunidade dentro do ideal de servir, né? O Rotary, ele se define agora muito claramente para todo mundo como líderes que se reúnem para trocar ideias, fazer planos e entrar em ação pelo bem da humanidade, né? Para entrar em ação... um trabalho voluntário esse trabalho. É um trabalho voluntário. Para entrar em ação pelo bem da humanidade, é preciso ter vontade de ajudar a humanidade. Com certeza. É preciso ter em si um ideal de servir, né? O Rotary não tem vínculos negociais, não tem vínculos de ter lucro, mas a grande moeda do Rotary é você ajudar o próximo, é você exercer o ideal de servir. Para exercer o ideal de servir é preciso amar, não é verdade? Com certeza. É preciso ter essa nobreza de doar, né? É preciso ter essa nobreza de querer ir a campo, estruturar os projetos. E aí essa estruturação de projetos, essas reuniões que a gente faz, são com líderes, com profissionais das diversas profissões, né? Para que os projetos sejam projetos que tenham especialistas e tenham conhecedores de diversas áreas. Um advogado, um médico, um administrador, um economista, uma presidente da Universidade da Paz, como a companheira Virgínia, né? Especialista na área de paz, né? Uma pessoa como Ricardo Serra Vale, que é um exemplo, uma referência para nós, né? De atividade física, de superação. Nos serve de referência. Então a junção dessa diversidade faz com que o Rotary fique mais forte em seus projetos. Ele começou há 109 anos atrás, na cidade de Chicago, né? E essa reunião, essas primeiras reuniões, o seu fundador, Paul Harris, que foi o grande idealizador, ele era profissional, né, advogado, e reuniu um comerciante, reuniu um alfaiate, um outro prestador de serviço, que tinham relacionamentos comerciais entre si. E nessa junção de diversas profissões, eles chegaram à conclusão que faltava alguma coisa numa cidade, há 109 anos atrás, em Chicago. Sim. Numa cidade extremamente violenta, numa cidade desestruturada, numa cidade que necessitava de algumas melhorias. Eles sentiram que eles poderiam fazer amizades, exercer o que a gente chama no Rotary de companheirismo. Sim. E servir a comunidade. Então eles começaram a fazer reuniões em nas suas diversas casas, cada semana na casa de um. Então a reunião rodava. Como a reunião rodava e circulava, deram o nome da Rotary, né? O Rotary da roda, que na verdade podemos também simbolizá-la como uma grande engrenagem para mover o mundo para a paz, para a compreensão. E é essa a nossa proposta. Dentro do nosso ideal de servir, no nosso ideal de amar o próximo, a gente desenvolve paz e compreensão mundial com esses líderes profissionais que se reúnem para fazer planos. Nós temos uma Fundação Rotária. Sim. Na evolução do Rotary, ele, por exemplo, ele foi um dos idealizadores da ONU. O Rotary ele tem cadeira cativa na ONU, participa da Assembleia Geral da ONU, até hoje. O Rotary ele faz o treinamento dos governadores de distrito. Agora eu vou falar o que é o governador, né? Que você perguntou o que é governador. Todo ano, toda essa estrutura do Rotary, ela é alterada, né? Para que os líderes não se sintam acomodados. Então o líder rotário ele é eleito 3 anos antes e ele deve se programar durante 2 anos, estruturar os seus projetos, a sua equipe, do que ele vai fazer realmente naquele ano de liderança. Ano da liderança. Então eu tive um treinamento como governador
um treinamento no Instituto Rotário aqui no Brasil e tive um treinamento em San Diego, nos Estados Unidos. Esse treinamento em San Diego, vocês podem imaginar um treinamento para 1.500 pessoas, de 530 distritos. Os distritos são regiões que reúnem clubes. O nosso distrito, por exemplo, tem 52 clubes. Esses 52 clubes têm os associados. E os distritos são estruturados entre 1.000 e 2.000 pessoas. Para que o governador, naquele ano rotário, e a equipe possa dar atendimento, falar do lema do ano, incentivar os projetos em todos os clubes. Então eles dimensionam de tal forma que você possa dar esse suporte. E esses governadores são treinados nos Estados Unidos, são preparados. Essa reunião que a gente tem nos Estados Unidos para 1.500 pessoas, de 219 países, é uma reunião comparada à Assembleia Geral da ONU. Você imagine todos reunidos lá para falar de projetos, para falar de nossas intenções, para trocar ideias, né? Exercer a compreensão mundial. E eu tive a oportunidade de estar presente com indianos, com paquistaneses, com americanos, com europeus, né? E a gente interage de uma maneira muito dinâmica em reuniões conjuntas, em debates. E é nesse momento que a gente conhece um pouco mais de Rotary e se anima para fazer os projetos. Sim. E os projetos da Fundação Rotária, eles são projetos que nos incentivam a exercer a paz e a compreensão do mundo. Então a gente age localmente, os clubes se identificam como você pode atuar, qual a proposta do clube. Sim. Né? Como a gente vê aqui, eu vou dar o exemplo do Bahia de Todos os Santos, que tem uma proposta. Né? Porque o Rotary, gente, precisa de algo muito importante, que é o companheirismo. É você exercer sua cidadania plena. Um dos focos, como o caso da Bahia de Todos os Santos, um grupo de jovens, né? Nós somos jovens a partir de 50 anos, que estamos abraçando uma causa que é a nossa Bahia. O Rotary Bahia de Todos os Santos, ela está preservando e promovendo a causa da proteção a uma grande e bela Bahia. E hoje a Bahia de Todos os Santos, a nossa sede do Rotary nossa é na Associação Comercial, que é outra ONG que abraça, porque o Rotary é uma das ONGs mais antigas do nosso Brasil, né? E é uma ONG que se preserva no mundo inteiro. Então, se um cidadão que quer exercer sua cidadania plena, seja realmente um rotariano, um companheiro, mas que se identifique com aquela causa que você está abraçando. Nós somos ambientalistas, administradores. Eu, no caso, que trabalho com cultura de paz, a gente abraça projetos que estão ligados à Bahia de Todos os Santos. Nós temos várias ilhas aqui em Salvador e nós precisamos preservar essa Bahia que está viva até hoje, né? Para ela não morrer. Para isso, a gente precisa também agregar uma diversidade muito grande de pessoas com vários tipos de projeto, como na Bahia de Todos os Santos, o iatismo, oficinas de iatismo. No caso do Ricardo Serra Vale, que é um nadador, ele vai nadar, um esporte até muito desafiador, né? Nadar toda a Bahia de Todos os Santos, até Morro de São Paulo, para focar com a história do lixo, né? O lixo na Bahia de Todos os Santos, o lixo dos nossos oceanos, que isso é uma das coisas mais importantes, a nossa água, que seja preservada, isso é uma coisa que é fundamental. O Rotary abraça esses projetos, somos todos voluntários, isso é uma coisa importantíssima, é uma ação voluntária. Eu, no caso, desde os meus 14, abraço a causa da cultura da paz. Quando a gente está falando em cultura de paz, a gente está falando em 3 ecologias: ecologia do indivíduo, da sociedade e do meio ambiente. Daí essa interligação de rede. Rotary é uma das grandes redes que está atuando no mundo para poder fazer um mundo mais cidadão, um mundo mais humanizado, um mundo onde se fala de coisas importantes, coisas boas que estão acontecendo. Tem grandes projetos acontecendo dos companheiros do Rotary, e vocês todos aqui, o mundo que queira abraçar determinadas causas no seu território, procure os rotarianos, que a gente está abraçando determinadas causas. A cultura de paz, nessas 3 ecologias, a gente precisa estar bem consigo próprio para poder abraçar determinadas causas e trabalhar pelo território que a gente está inserido. No caso, eu
sou baiana, estou na cidade do Salvador, e o nosso presidente também, que agrega toda uma região, que é o Danilo, que está aqui, o nosso esportista, que abraçou essa causa da Baía de Todos os Santos. Então é esse tipo de ação que a gente precisa ter localmente, porque a gente pensa globalmente, mas age localmente. Isso é uma das coisas mais importantes de a gente trabalhar. Sabe, Eunice, essas ações locais que Virgínia está chamando a atenção são apoiadas pelo Rotary através da Fundação Rotária. Sim. Esses projetos, eles são estruturados visando a paz e a compreensão do mundo. Então, os projetos da Fundação Rotária, nós temos algumas orientações de que áreas devemos atuar. Então, por exemplo, paz e prevenção de conflitos. É uma área que o Rotary definiu como uma área prioritária. Saúde materno-infantil. É uma outra área que o Rotary definiu como prioritária. Existem outros clubes que estão focados, eu vou chegar lá, recursos hídricos. Recursos hídricos foi uma área que o Rotary definiu como uma área que deve ser focalizada para trabalharmos e desenvolvermos as comunidades. Paz e prevenção de conflitos, recursos hídricos, saúde materno-infantil, deixa eu ver. No caso do recursos hídricos, que eu queria chamar a atenção, o Rotary já vem há muitos anos trabalhando isso como um foco. Você pode imaginar isso há 15, 20 anos, que o Rotary já vem em todo o mundo preocupado com o recurso hídrico, com a água. A água é um ponto importantíssimo e é um item de paz e de conflito. Não é verdade, Virgínia? É um item de paz e conflito. Mundo é mundo, né? Que existe a briga pela água. Exato. Então, esse projeto que está sendo abraçado pelo Rotary Baía de Todos os Santos e o projeto do Ricardo, né, que vem chamar a atenção da Baía de Todos os Santos, é um projeto que tem todo o apoio do distrito de Rotary, da governadoria, que é a nossa região, e da Fundação Rotária. Então nós queremos realmente chamar a atenção dentro da nossa intenção de preservação do planeta, né, para que o nosso recurso hídrico que está em nossa porta, né, e que achamos belíssimo. E a Baía de Todos os Santos, para conhecimento de todos, nós estamos trabalhando também dentro de uma rede que eu chamo Invisível, que ela seja sede da Amazônia Azul. Porque nós temos um oceano belíssimo, que é o Oceano Atlântico, gente. E a gente precisa preservar isso aí. E estamos tentando criar uma agência, a Agência Baía de Todos os Santos, para poder gerir com mais eficácia todos os programas e projetos que são vinculados à nossa Baía de Todos os Santos. Então, aqui como primeira mão, a gente já está trabalhando com isso para a Baía de Todos os Santos ser a sede da Amazônia Azul. Isso é uma coisa muito importante e o Rotary está abraçando essa causa. Essa travessia que vai ser feita por vários atletas, né? Ou só você, Ricardo? Maravilha, Ricardo. Cada dia mais eu fico mais encantada com você, viu? Ainda bem que eu conheço sua esposa, você conhece o meu, e a gente fica aqui, essa paixão é pela admiração mesmo, viu? Da sua superação, do seu trabalho. Essa travessia que você vai fazer para que seja feita a preservação desse meio ambiente. Eu gostaria que você me dissesse assim, a mensagem dessa travessia. Né, o propósito, tem o apoio do Rotary, né, que está acompanhando. Eu estava conversando anteriormente também com Virgínia e com o Dr. Danilo, falando sobre a violência, né, que existe não só no meio ambiente, né, e a gente já entra em outras violências também, né, eu fiquei assim pasma de saber que nós Salvador, a Bahia, está colocada em terceiro lugar na violência no mundo, né? E isto é complicadíssimo. E quando vê assim um atleta dedicando a sua vida a um ponto de esgotamento, são quantas horas que você citou? São 20 horas nadando, né, para atravessar a Baía de Todos os Santos. E assim, essa preparação toda e essa dedicação
que você está tendo, né? Que você é um trabalho rotariano mesmo, né? De se entregar à exaustão por uma causa. O Rotary vem há 109 anos preocupado com a violência no mundo. Isso. E uma violência tão atual, né, Virgínia? E só que a gente tem solução para essa violência. A gente sabe que tem solução para essa violência. Tem metodologias eficazes para isso, mas a gente precisa trabalhar isso com boas metodologias e prestando atenção na sua atitude, no seu comportamento, no seu dia a dia, consigo próprio, com o outro e com o meio ambiente. Se a gente tiver agentes da paz, mentes pacíficas, a gente vai ter uma sociedade pacífica e vai ter um meio ambiente sem estar depredado. Então, tem vários tipos de violência, a gente precisa que a violência independe de classes sociais, porque a violência começa na mente do ser humano. Quando a gente encontra seres humanos que têm uma certa consciência interna, cuidando do seu corpo, da sua mente e do seu caminho espiritual, e depois se relacionando com atitudes adequadas em relação ao outro, aí a gente vai ter realmente uma sociedade pacífica, vai ter um mundo mais humanizado e vai ter um meio ambiente sem estar depredado, cuidando da nossa fauna, da nossa flora, cuidando da nossa água, cuidando das nossas florestas, cuidando dos nossos oceanos. Então aí a gente vai realmente ter um mundo melhor, um mundo muito mais justo e pacífico. E sabe, Eunice, a gente entra por um outro viés, que é o viés que o Rotary se preocupa muito, que é da educação. Educação. Que a gente está fazendo tudo isso para educar a nós mesmos, e educar a população. Então esse é um outro viés da Fundação Rotária, que os projetos sejam educativos, que os projetos sejam mostrando a importância social, comunitária, de todos esses outros ramos que a gente falou, mas que nos eduque para um mundo melhor, que mude o comportamento, Que nós precisamos, na realidade, né, nos reeducarmos para poder cuidar do nosso meio ambiente, senão a gente acaba destruindo a nós mesmos. A cada ano nós temos um lema, né? O presidente do Rotary Internacional, dentro toda dessa estrutura que se muda, elege um lema. Esse ano é Faça o Rotary Brilhar. Agora, de onde saiu esse lema, faça o Rotary brilhar, né? Parece uma coisa assim, mas isso tem um embasamento filosófico muito importante. Que é assim, ele se baseia no ditado de Confúcio. E o ditado de Confúcio, ele diz assim: é preferível acender uma única vela do que ficar amaldiçoando a escuridão. Verdade. Fácil. Fácil. Mas o que é amaldiçoar a escuridão e o que é acender uma única vela? Né? Amaldiçoar a escuridão é ficar falando mal. Estamos falando de Bahia de Todos os Santos. Está todo mundo sujando. É horrível andar na Bahia porque tem sujeira. Mas não faz nada. Só faz reclamar. Então é colocar a culpa no outro. É não fazer nada, que é o mais fácil, é dizer que a culpa é do político, é dizer que a culpa é do vizinho, a culpa é do outro. Ou seja, é a história do não é comigo e permanece tudo na escuridão. Mas ele chama a atenção... ser um agente de transformação. Ele chama a atenção que você, um rotariano, pode e deve, e esta é a maneira de ser do rotariano, e deve ser, acender a sua vela. Através das boas ações, através de atitudes como a que Ricardo está fazendo, como Virgínia está fazendo, né? Contribuindo para a melhoria do nosso mundo, fazendo e entrando em ação. Lembra que eu falei que a gente entra em ação? Então, no momento que você entra em ação, você ilumina o mundo. E você pode iluminar as demais pessoas com o seu exemplo. Você pode educar as pessoas com o seu exemplo. Diz que para que o mal cresça, basta que o bem se estagne, né? Pois é. Vamos se estabelecer, vamos trazer o bem em ação. Porque não adianta só pensar no bem. Tem que fazer que ele brilhe, que ele apareça. Que ele apareça, que acenda a chama. Que acenda a chama, que essa energia de chama uma chama esteja acesa. Presente. Né? E a gente ilumine o nosso planeta, ilumine a nossa região. E o ser humano, gente, todo ser humano, ele pode ser um agente de transformação.
todo ser humano pode ser um agente de paz. Todo ser humano, se ele se trabalhar, se ele se respirar, relaxar e ter bons pensamentos, 3 coisas básicas. Saber respirar, que é uma coisa que todo mundo respira todos os dias. Fazer um relaxamento consigo próprio e ter bons pensamentos, você pode ser um agente de transformação. E você pode, no lugar que você está, com sua família, no seu bairro, na sua ação do trabalho, qualquer lugar que você esteja, você pode ser um agente de transformação, que é um agente de paz. E você irradiar, acender e segurar a chama da paz, a chama da transformação, a chama da luz, que é isso que nós todos queremos. Amar, paz e luz. Eu vou lhe dar um exemplo, Eunice, de muito legal que o Rotary está fazendo. É sua maior campanha mundial, que é erradicar a poliomielite do mundo. Saúde. A polio é a paralisia infantil. Né? Exato. Você conhece alguém que teve paralisia infantil há 5 anos, 10 anos? Não. Há 20 anos? Não. Não, né? Não. A gente só vai conhecer alguém com paralisia infantil com 30 anos de idade ou mais, não é verdade? É verdade. Eu conheço, eu tive um funcionário, excelente funcionário, teve paralisia infantil. Quando eu contei para um amigo que a gente estava nessa campanha, ele chegou a chorar, porque ele disse: Danilo, eu sobrevivi à paralisia infantil, quase morro. Um colega, né? Um colega de faculdade. Eu não sabia dessa campanha do Rotary. Olha, nós já estamos trabalhando há 25 anos, já erradicamos a polio em 122 países. Ai, que fantástico. Faltam 3 somente no mundo. Né? Aqui no Brasil, o primeiro lote de vacinas e a primeira campanha foi organizada pelo Rotary, estruturada pelo Rotary há 25 anos atrás. E o governo brasileiro assumiu a campanha. Ótimo, muito bom. Né? Exato. É muito bom. Agora o Rotary conseguiu erradicar a poliomielite na Índia. Imagina, fazer campanha da gotinha na Índia. Agora você sabia que no Paquistão, na Nigéria, no Afeganistão, não se consegue fazer uma campanha de gotinha? Sabe por quê? Porque lá é crime. Lá não é um país que está, não são locais que têm essa compreensão mundial. Não são locais pacíficos. No início do ano passado, um grupo de rotarianos, numa campanha, 12 rotarianos foram mortos na Nigéria. Não existe preocupação? Não existe, não. E a com gotinha é alguma coisa que a religiosidade ou o momento político não permite. Ah, essa gotinha aí é coisa do Ocidente. Isso é coisa, sei lá, não vou nem falar, é do mal. Né? Então, no Brasil nós temos essa felicidade de termos esta campanha, mas isto é um problema que nos aflige. Sim. Porque o vírus continua viajando. E o vírus aportou este ano aqui no Brasil, sabia disso? Não sabia. No aeroporto de Campinas, foi identificado em março, foi feito um alerta mundial, né, pela Organização Mundial da Saúde, foi alerta mundial, isso foi chamado a atenção no Jornal Nacional, de que o vírus está viajando. Aqui no Brasil não propagou devido à imunidade que nós temos pela campanha de gotinha, né? Veja só a importância da saúde, da educação para a saúde, né? Mas a gente precisa divulgar isso no mundo, porque é um problema que nos aflige, e para que a gente continue fazendo a campanha é preciso doar, é preciso participar, é preciso sensibilizar empresários que queiram fazer doação, porque é muito dinheiro envolvido nisso. Para fazer uma campanha de educação dos nossos recursos hídricos, é preciso ter o apoio de entidade. Como vocês estão dando um apoio de divulgação agora, que eu também agradeço, o portal está aqui nos apoiando na divulgação, para que mais pessoas apoiem o evento que vai ser feito, né? É o nosso papel, o nosso objetivo, né? Levar a informação para todos. Exatamente. Então, esse portal, a gente percebi bem essa função de levar redes sobre redes e comunicar isso para o mundo, né? Essas redes que estão acontecendo em vários locais do mundo, tem coisas boas acontecendo. E uma coisa que a gente está focando muito é educação. Um povo educado, a gente pode ter realmente uma transformação territorial. Daí que essa educação, ela tem vários níveis, através de campanhas, como bem falou o nosso governador, campanhas de várias
temáticas, várias esferas e várias temáticas, campanhas, sensibilizações, capacitações, treinamentos, porque não precisa só a educação formal, a educação informal, a educação através das redes sociais, educação através a distância, que são uma coisa nova que está tendo na educação agora, e muitas pessoas estão tendo acesso à educação por causa da EAD, que é educação à distância. Então, formação, pós-formação. Então, qualquer pessoa ela pode se apoderar de ser um grande educador, um para os outros. Então, mas para isso, gente, a gente precisa de quê? Uma base sólida, conhecimento com sabedoria. A gente tem que ter isso muito claro, o conhecimento com sabedoria. Você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, do seu conhecimento e do seu caminho espiritual. E cada um pode escolher o seu caminho espiritual e conviver bem, cada um na sua diversidade, com a sua religião. Então, eu conheço muito bem o Oriente. O Oriente é um país. Todo o Oriente, a Índia, a China, o Japão, são países que ensinam ao Ocidente a fazer, e hoje no século XXI, caminhando para o século XXII, a gente está vendo essa inter-relação entre o Oriente e o Ocidente. Porque nós todos juntos, como humanidade, como planeta Terra, esse organismo vivo, a gente pode exatamente educar o outro dentro de uma harmonia e dentro de um equilíbrio, e com a palavra da moda agora, dentro de uma sustentabilidade, que sustentabilidade nada mais é do que você equilibrar a sua vida individual, social e ambiental. É isso que a gente, como companheiros de Rotary e como cidadãos plenos, a gente está se apropriando dos nossos territórios que a gente vive aqui nesse planeta Terra. Ah, que maravilha. Agora a pergunta que não quer calar, né? A relação Rotary com Ricardo Serra Vale, com a travessia Salvador Morro. Como que o Rotary está dentro desse projeto? Veja só, eu me sensibilizei muito quando o Ricardo chegou para mim e disse assim, olha, mergulhando e nadando na Baía de Todos os Santos, eu me deparei com muito lixo. Foi isso, Ricardo? Exatamente. E eu não pude ou não poderia ficar parado, sem fazer alguma coisa para chamar a atenção. Sem acender essa vela. Sem acender a sua vela, sem acender a sua vela, sem fazer a sua ação para o bem, divulgando na comunidade a situação que está na nossa Baía de Todos os Santos. Sim. Educando através de uma ação que ele pode chamar atenção, E vai chamar. E vai chamar 20 atenção. 20 horas nadando um esforço sobrenatural. Um esforço hercúleo, né? Então, esse esforço dele nos sensibiliza e nós identificamos como uma possibilidade de trabalhar os recursos hídricos, que é a nossa Bahia, é a nossa, agora a nossa sede da Amazônia Azul, não é isso? E a gente pode, através de tornar público, de fazer um evento esportivo, de tornar público um exemplo de superação como o de Ricardo, chamar a atenção para educarmos a população a preservar a Bahia. Certo. Então, nós estamos apoiando, através da divulgação, nós estamos apoiando, e aí numa hora que a gente vai fazer um evento desse, é o momento de chamar todos os companheiros, nós chamamos de companheiros rotarianos, e companheiros concidadãos, para apoiar a travessia, porque a travessia tem muitos itens para acontecer, né, Ricardo? É verdade. Então tem muitos apoios que precisa, apoios médicos, o suporte, lancha, mídia, todo um suporte por trás de toda essa travessia, que é isso que a gente está ajudando, Ricardo. E já tem data, Ricardo, essa travessia? A travessia ela está programada para correr em dezembro de 2015. Sendo que a gente vai fazer alguns desafios intermediários, né? Sim. Nós estamos programando para fevereiro fazer Mar Grande Salvador, ida e volta. Sim. A gente está programando também de fazer a travessia dos 3 faróis. Sai do farol de Itapuã, passa pelo farol da Barra e chega no farol de Moitá.
vai dar em torno de 42 quilômetros. E fazemos também um desafio de 24 horas nadando na piscina. E todos esses desafios intermediários, eles visam chamar a atenção para a causa principal, que é a causa da preservação da Baía de Todos os Santos. O encontro notável com Eunice Espino não vai querer estar presente, Não, viu? com Já estou me certeza. convidando. Claro! Virgínia, eu tenho que estar junto para a gente ver acompanhar todo esse desenvolvimento. Exato. Até o grande dia, né? Essa travessia, ela surgiu, né, justamente da necessidade de a gente chamar a atenção para a preservação da nossa Baía de Todos os Santos, né, preservação dos oceanos. Como o nosso governador Danilo falou, eu nado muito aqui nessa baía. E a gente se depara com realmente muito lixo, né? Tanto lixo orgânico como químico também que existe na Baía de Todos os Santos. Apesar da Baía de Todos os Santos ser hoje considerada como uma área de proteção ambiental e existe muita fiscalização, inclusive, né, um dos focos do Rotary Clube Baía de Todos os Santos é justamente ajudar nessa fiscalização, promover essa fiscalização. Ainda acontece muito despejo, né? Químico, tem muitas indústrias que são situadas ali perto da Baía de Todos os Santos. E também os resíduos, não só químicos, como orgânicos também, né? Muito esgoto que sai e deságua, né? Na Baía de Todos os Santos. Principalmente quando chove, a gente tem que treinar às vezes no mar e a situação é complicada. Caótica, né? Caótica. E essa história da travessia, ela surgiu justamente daí, né? Eu como atleta de desafio, eu já fiz, né, alguns desafios, a gente já teve a oportunidade de até falar aqui no teu programa sobre um pouquinho da nossa história de vida. Fiz o Ironman ano passado. Então a gente parte para a gente sair um pouco daquele egocentrismo, né? A gente querer só experienciar as sensações e passa a ver a nossa importância para o mundo, né? Como disse Virgínia, a gente começa a refletir um pouco mais qual é o nosso papel. E para chamar a atenção pela causa, eu busquei alguma coisa que nunca ninguém tinha feito. E existe uma movimentação que, inclusive, um companheiro nosso, Eduardo Ataíde, né? Junto com a Associação Comercial da Bahia, o Rotary Clube Baía de Todos os Santos, a própria Marinha, eles estão fazendo uma movimentação para a gente conseguir resgatar um pouco da história da Baía de Todos os Santos. Porque atualmente se acha que a Baía de Todos os Santos ela é delimitada da entrada do Farol da Barra em linha reta até o outro ponto na Ilha de Itaparica. E na verdade as cartas, né, a cartografia antiga, ela não fala isso, ela fala que justamente a Baía de Todos os Santos, a entrada dela é do Farol de Morro de São Paulo ao Farol da Barra. E é justamente o caminho que eu vou percorrer nadando, né? Eu vou fazer justamente esse trajeto nadando. Ainda entra, além da luta por uma causa, ainda entra a história, né? A verdadeira história da Baía de Todos os Santos. E a gente está lutando para programar que essa revisão da redimensionamento da Baía de Todos os Santos seja feita justamente na minha chegada a Morro de São Paulo, seja assinado esse termo. A gente está batalhando para isso. Daquela questão de chamar a atenção, de educar para a proteção da Baía, né? Porque você, chamando a atenção do ponto de demarcação, significa que toda a área de proteção ambiental está até o outro farol, que lá é o farol de Morro de São Paulo, e não acabando ali na ilha, né? Exato. Que maravilha. Ó, eu fico encantada, né? Toda vez que eu sento nessa cadeirinha aqui, que eu começo a entrevistar, que eu começo a perguntar e matar minha curiosidade, a vontade que o programa passe horas, né, para eu poder ir bebendo dessa sabedoria que vocês nos passam, né, desse conhecimento todo. Mas o programa está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Danilo Santos. Vou fazer nosso governador. Tava boa a conversa. Esse quem faz sempre sou eu, que eu fico sempre... O senhor volta? Promete que volta? Voltamos, quantas vezes for necessário, estaremos agradecer aqui. Também a presença da doutora Virgínia. Eu, doutora Virgínia, que a senhora, estou encantada mesmo, é muito gostoso ver uma mulher com todo esse conhecimento, lutando por grandes causas, né, mostrando essa simplicidade, essa sabedoria maravilhosa.
E também lhe faço esse pedido. Eu vou encerrar o programa, mas eu vou pedir para que a senhora volte ao nosso programa. Ok. Esse é um grande e importante diálogo, né? Porque a grande ferramenta da cultura de paz é um diálogo. Isso aqui foi um diálogo que eu creio que vai atingir vários públicos. Eu agradeço esse momento precioso que a gente teve para, vamos dizer, divulgar que essa rede invisível se torne visível, que é a rede do bem. E eu tenho certeza que o bem sempre, sempre, em qualquer momento, vai suplantar todo o mal da humanidade. Então, o bem vai suplantar todo o mal. É isso aí. Amém, que assim seja, certo? A casa é de vocês, tá? Peço realmente para que retornem para apresentar os projetos do Rotary, que traga sempre novidade para a gente. A casa é de vocês, com certeza. O The Rotary é um local onde a gente está sendo sempre muito bem recebido e é com muito carinho que eu agradeço ao portal Jorge Guedes, que colocam o meu programa no ar e que eu possa levar sempre os amigos, né, que vai nascendo a cada dia mais uma amizade, né, Ricardo? Com certeza. E Ricardo é um ser especial. Eu gostaria de pedir a Elias que pegasse aquele documento ali que eu gostaria de entregar a Ricardo. Ah, que joia. Na presença do governador bacana. e da presidente dos rotarianos. Tá? Ô, Anice, obrigado, pô. É um carinho que eu tenho por você e pelos o reconhecimento aos nossos parceiros. Eu preciso só, com licença aqui. O Elias me deixou na mão, mas vamos lá. Tá aqui. Eu gostaria de pedir ao governador que passasse em mãos esse certificado a Ricardo, que é um certificado do meu site, do euniceespinola.com, onde a empresa de Ricardo, a pessoa são parceiros do site, e em agradecimento, viu? Muito bacana. Com carinho. Certificado amigo de qualidade Eunice Espínola. Isto. Né? Conferido a Steel Sign, o mérito de auto-reconhecimento de qualidade de serviços prestados dos seus clientes no decorrer do ano 2014, em parceria com o site www.euniceespinola.com. Exatamente. Parabéns. Muito obrigado. Vocês brilham, viu? Eu poderia até dizer que vocês fazem o roteiro brilhar também. Olha, Muito obrigado, Eunice. Eu fico realmente assim muito comovido e lisonjeado, né? Principalmente vindo de uma pessoa como você, que é uma pessoa que a gente admira muito pelo seu trabalho realizado. E vamos tocando em frente. Com certeza. Né? Vamos tocando em frente. Essa travessia, ela vai acontecer. Eu queria, se você pudesse me dar a oportunidade de agradecer algumas pessoas que estão apoiando a casa é sua. A nossa causa, que é sempre importante, né? A gente Lógico. agradecer, né? Agradecer ao Rotary Clube, Distrito 4550, na pessoa do nosso governador, Danilo Santos. Ao Rotary Clube Bairro Todos os Santos, nossa presidente Virgínia. Ao Rotary Clube de Salvador Aratu, ao nosso presidente Neilton Rocheste. Rotary Clube Bahia de Salvador Aratu, que eu sou, né, membro, né, assim como o nosso governador Danilo. Eu sou diretor de imagem pública do Rotary. A Bruno Vasconcelos, que é meu treinador de natação. A loja maçônica Florival Bastos Ferreira, 164. Academia Medley Pernambués, onde eu treino. Espaço Saúde, Revista Swing Channel, Fernando Bichara, terapeuta holístico, Maurício Nunes, Marcelo Botelho, quiropraxista, Estilo Placas Comunicação, Associação dos Nadadores Masters da Bahia, que está nos apoiando, a Associação Baiana dos Atletas Deficientes, que também nos apoiando, Faculdade Einstein, Tia Sônia, Dr. Paulo Coté, que é Dr. Diogo Souza, Cassi Turismo, Dr. Haroldo Lordelo, nutricionista, Alexandre Dortas, fisiologista, e, claro, ao portal Jorge Guedes, e a você, Eunice Espínola, né, por todo esse carinho, esse espaço. Estou parecendo Maguila falando, né? Maguila, quando acabava as lutas dele, ele falava e fazia um discurso, né? Mas é importantíssimo, né, a gente falar sobre todas as pessoas que estão apoiando a gente. A gente ainda não conseguiu um patrocínio específico, mas eu tenho certeza que virá, que virão empresas interessadas nesse desafio e que podem vincular sua marca a realmente uma causa como essa da preservação da Baía de Todos os Santos. Né?
Viu? Eu que agradeço. Diz que mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso, né? Claro. E você com tanto amigo aí... Já olha, envolveu, você já viu quantas pessoas já foram envolvidas no projeto, nossa, né? Exatamente, Muita o projeto gente. Coisa está boa. maravilhoso, bombando aí, muita gente aí vai aderir ainda a esse projeto, né? Em 2015 vamos estar no maior sucesso. Com Você vai certeza. ver que Ricardo Serravalli para o mundo, né? Pelo menos em 83 países você já está sendo apresentado. Obrigado. Mas assim, um encontro notável com Eunício Espínola agradece mais uma vez a todos vocês, tá? Doutor Danilo, doutora Virgínia, Ricardo Serravalli, o nosso grande atleta. Agradecemos a todos vocês que nos assistiram, que continue conosco e a cada semana estaremos levando para vocês pessoas brilhantes, tão quanto é a nossa busca e o meu maior prazer de sentar nessa cadeira e apresentar a vocês pessoas deste quilate. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.